A culpa como prisão emocional pós-término, principalmente por causa da personalidade antagônica, complicada, manipuladora e narcisista. É quando você começa a se sentir o vilão da história, sem motivo e sem entender exatamente por quê. Não tem lógica, mas você sente essa culpa. Então, para ilustrar, eu trouxe aqui um estudozinho de caso, uma historinha que ilustra perfeitamente essa situação. Então, eu vou ler aqui essa história, que é da vida real. Com certeza, muitos de vocês vão se reconhecer. Meu nome é Carol, eu tenho um mestrado em psicologia pela Universidade de Viena, Áustria, e eu sou uma sobrevivente recuperada de relacionamentos narcisistas. A manipulação através da culpa. Ana e Marcos, e esses nomes são fictícios, ok? Ana e Marcos ficaram juntos em um relacionamento amoroso por anos, mas o relacionamento estava desgastado e cheio de conflitos emocionais, principalmente por causa da personalidade manipuladora e narcisista de Marcos. Pessoal, aqui é só exemplo Ana e Marcos, mas é claro que poderia ser Marcos e Ana. Pode ser a mulher narcisista, pode ser o homem narcisista. Narcisismo é um estilo interpessoal. É uma forma tóxica de ser que pode acontecer em mulheres, em homens e tanto faz qual é a identificação de gênero da pessoa, ok? Aqui é só um exemplo. Se você for um homem assistindo aqui, nós temos muitos homens que também foram vítimas de mulheres narcisistas, de outros homens narcisistas. Então, isso aqui é só um exemplo. Você inverte na sua cabeça aí os papéis para se encaixar na sua realidade, ok? Muito bem. Então, Ana e Marcos ficaram juntos por anos. E o problema dessa nossa história aqui, no exemplo, é a personalidade narcisista e antagônica de Marcos. Depois de muitas tentativas de fazer dar certo esse relacionamento, exausta, Ana tomou a difícil decisão, apesar de tudo, de terminar. Ela queria seguir em frente, ela queria fazer funcionar, ela tinha muito amor por Marcos, mas não dava e por fim ela escolheu terminar e recuperar sua paz. Mas o problema era que, apesar de todos os problemas do relacionamento, Marcos simplesmente não aceitava o fim. O primeiro cenário aqui de hoje, o pedido inocente de ajuda. Essa é a isca. Então fique atento, atenta na sua própria vida a essa isca, porque ela tende a vir de pessoas tóxicas. Então aqui está o cenário. Ana está saindo do trabalho quando recebe uma mensagem de Marcos. Desde o término, ela tem tentado manter uma relação pós-término respeitosa, mas sem proximidade excessiva. Então, a primeira tentativa dela foi manter a cordialidade, não chegar lá e cortar contato tudo de uma vez. Ela tentou ter um término normal. O problema é que quem não é capaz de ter um relacionamento amoroso normal, dificilmente vai conseguir ter um pós-término normal, não é verdade? Então, Marcos escreve: Oi, desculpe incomodar. Sei que não devo mandar mensagem, mas estou me sentindo muito mal hoje. Você sempre soube como me acalmar. Será que a gente poderia conversar só um pouquinho? Ana hesita. Ela se lembra exatamente de como Marcos sempre dependeu excessivamente dela emocionalmente, sem se responsabilizar pelas próprias ações, pelas próprias emoções, pela própria regulação emocional, e isso sempre deixava ela esgotada. Mas a mensagem acaba mexendo com ela. E se ele estiver realmente mal? E se precisar dela realmente? E se ela estiver sendo muito fria ao ignorá-lo agora? Com um suspiro, ela acaba respondendo: Oi, Marcos. Você tem amigos, família. Talvez seja melhor falar com eles agora. Acho que não é bom para nós dois manter esse tipo de contato tão próximo. E o Marcos responde: É, eu imaginei que você diria isso. Não se preocupe. Eu sempre soube que eu era descartável e que no final isso aconteceria. Você foi tudo para mim, mas eu sei que agora você simplesmente me esqueceu. Parece que eu não importo. Eu só preciso te ver uma última vez. Isso me ajudaria a me despedir para sempre. Mas, se é pedir demais, tudo bem. Ana sente um aperto no peito.
Ela sabe que tem o direito de seguir em frente, mas as palavras de Marcos a fazem se sentir como uma pessoa horrível. O que custa tentar ajudar uma última vez? Ela se sente culpada por abandoná-lo e antes que perceba, ela já está digitando. Não fala assim, Marcos, você não é e nunca foi descartável. Podemos conversar um pouco, sim, se isso for te ajudar. E ele responde: Podemos nos encontrar? Nem que seja só por 5 minutinhos? Então, sobrevivente, o que aconteceu aqui? Coloque aqui nos comentários se você já viveu algo parecido, né? O que isso fez você sentir e quais comportamentos surgiram em seguida desse pedido aparentemente inocente de ajuda, esse pedido de alguém que uma vez já foi o centro do seu universo. O que está acontecendo aqui é que, olhando de fora, né, fica bem nítido. Marcos está usando a culpa como ferramenta para manter a Ana emocionalmente ligada a ele, mesmo após o término desse relacionamento. Agora, em alguns casos, é claro que é possível duas pessoas terem um bom relacionamento por um período, depois mudarem de forma de ser, de planos e não estarem mais juntos e poderem ser amigos. Esse é o ideal, né? Uma pessoa que uma vez você amou muito e continua amando de uma forma diferente, você poder continuar tendo essa pessoa como amiga, como uma pessoa na sua vida. Acho que a maioria das pessoas deseja poder terminar, ter um término bacana, um término tranquilo assim. O problema é que quando se trata de um parceiro ou uma parceira ou ex com traços patológicos da personalidade, o gancho é esse, a propaganda é essa, só que na prática acaba não funcionando. Por quê? Pessoas com traços narcisistas e outros traços patológicos, elas têm uma necessidade absurda de manter o controle sobre os outros. Então você nunca vai poder ter um ex ou uma ex narcisista onde você tem ao mesmo tempo a sua liberdade, simplesmente um amigo ou uma amiga. Ou uma amiga que virou. Isso nunca vai acontecer. Essa pessoa vai querer continuar mantendo esse controle emocional sobre você. E é aí que o plano fura. Não é simplesmente um ex ou uma ex que agora precisa de uma ajuda. É uma isca para voltar ou continuar, nesse caso aqui, tendo controle sobre você, impedindo você de ter a sua paz, de ter a sua vida e exigindo essa responsabilidade sua sobre a vida dessa pessoa. Nunca foi a sua responsabilidade. É, é, se encarregar dessa pessoa como se fosse uma criança que precisa ser carregada, mas essa pessoa exige isso dentro do relacionamento amoroso e no pós-término também, né? Então precisa ter muito cuidado, porque tem uma culpa envolvida aqui. Vê que não é um simples pedido de ajuda, vem embalado nesse pacote de culpa, nesse vitimismo. Ele se coloca como vítima abandonada, sem considerar tudo que ele já fez nesse relacionamento e o motivo da Ana não poder mais estar junto com ele. Faz comentários carregados de sofrimento. Esses comentários sugerem que a Ana é responsável pela dor dele, aqui nesse exemplo. E isso faz ela sentir que ela precisa compensar alguma coisa, que o fato dela colocar um limite é errado. Quando foi movido por ações prévias, quando foi movido por um relacionamento conturbado, tóxico e desequilibrado, né? E isso faz ela ceder, essa culpa faz ela ceder. Por quê? E aqui vem a parte que é mais importante. Essa isca de culpa, usar a culpa para manipular, para manter o controle sobre o parceiro, a parceira ou ex, isso na verdade é uma forma de usar a dissonância cognitiva como arma. O que é isso? A dissonância cognitiva, quem é mentorado, aluno meu já sabe muito bem o que é a dissonância cognitiva, mas talvez quem esteja chegando agora aqui no canal nunca tenha ouvido falar nisso antes ou talvez só superficialmente. A dissonância cognitiva é essa confusão mental e emocional que a gente sente, principalmente com relação a uma pessoa tóxica, porque ela tem a parte boa dela, ela tem as virtudes dela, ela tem os talentos, o charme, o que for, ela tem as partes boas dela. Ela foi legal muitas vezes no relacionamento. Só que ela também foi uma pessoa que fez você sofrer demais, uma pessoa que foi injusta, foi fria, manipuladora, exploradora e etc. Né?
para nomear alguns, digamos assim, defeitos. Então, a gente fica entre essas duas visões dessa pessoa, desse relacionamento. E não é só da pessoa que a gente fica na dúvida, é narcisista, não é narcisista, foi de propósito, não foi, mas a pessoa era legal, mas de repente não foi, mas ela também foi, só que sim, só que não, só que eu amo, só que eu odeio, só que eu quero, só que eu não posso. Dissonância cognitiva sobre o outro, sobre o relacionamento e sobre nós mesmos. Olha ele aqui, nesse exemplo, ativando e usando como arma a dissonância cognitiva dela. A nossa dissonância cognitiva sobre nós mesmos, ela tem a ver como a gente se percebe. Se ela se identifica, se você, sobrevivente, se identifica como sendo uma pessoa boa, se você busca fazer o correto, ser uma pessoa compreensiva, e vem alguém e faz você sentir culpa e duvidar da sua bondade, isso vai ativar a sua dissonância cognitiva sobre você mesmo ou você mesma. E isso é um estado interno muito desagradável. É quem sou eu? Eu não sou a pessoa que é fria. Eu sou a pessoa que ajuda. Eu sou a pessoa que é compreensiva. Então, para sair desse estado desagradabilíssimo de dissonância cognitiva sobre nós mesmos, a gente acaba fazendo o que é certo, de acordo com a nossa bússola moral interna, e aí a gente acaba cedendo. Tá vendo como isso não tem nada a ver com dependência emocional? É um erro chamar isso de dependência emocional. Chamar isso de dependência emocional é culpabilizar a vítima. Uma pessoa que, na verdade, tem uma consciência moral e está sendo manipulada como a pessoa tóxica, patológica, está usando a dissonância cognitiva como arma para induzir você a agir da forma que ela quer. Fez sentido? Fez sentido isso aqui? Ó, a Edna coloca, já vivi isso muitas vezes e só vem arrependimento depois. Exato, porque é uma ação num impulso de desconforto emocional por causa dessa manipulação que ativa e usa a sua dissonância cognitiva, que é movida pela sua bondade que está por trás, a fazer o que ela quer sem você querer, sem ser correto. É uma culpa indevida que é ativada. Então, o que fazer aqui? Por mais que seja desagradável esse estado de dissonância cognitiva interna sobre você mesmo, você mesma, você precisa resistir a esse impulso de querer corrigir as suas ações para você ficar bem por dentro. Então, vai ser desagradável no primeiro momento, então você precisa pausar antes de agir e perceber qual é a intenção da outra pessoa. Por trás das palavras dela, qual é a intenção dela. E aí vai ficar muito nítido se ela tá te fazendo sentir culpa, a intenção é fazer você agir de uma certa forma. Quando você percebe que isso é uma manipulação, fica mais fácil de aliviar a culpa que você sente por dentro, porque você sabe que ela não é real, ela não é proporcional. Ela foi ativada propositalmente para te manipular e te manter sob o controle, ok? Então você não pode morder essa isca. Perfeito? E com isso, sobrevivente, chegamos ao final deste episódio de Isso é Narcisismo. Muito obrigada por assistir esse vídeo ou escutar em forma de podcast. Eu espero que tenha te ajudado. Se você ou alguém está passando por isso, saiba que há ajuda disponível. Se você está na dúvida se você está lidando ou lidou com uma pessoa tóxica, narcisista na sua vida, na descrição deste vídeo está um checklist 100% gratuito do grau de patologia da personalidade, a patometria. Eu sugiro que você clica, faça o teste e no final você vai ter um resultado simples, direto ao ponto, do grau de narcisismo e do impacto que isso tem em relacionamentos. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like, se inscreva no canal caso não tenha feito ainda e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar novos vídeos. Até o nosso próximo conteúdo. Me siga nas suas redes favoritas em @psi.carolinamiller. Nos vemos no nosso próximo episódio de Isso é Narcisismo. Fique firme e elimine pessoas tóxicas da sua vida. E se você gostou deste episódio, você provavelmente vai gostar também deste aqui, ou clique aqui para assistir ao episódio completo.